a, a sessão do dia 24 de janeiro de 2025, com início às 15 horas e 1 minuto. Nós temos apenas 2 processos hoje, e eu agradeço a presença dos auditores, doutor Wesley, doutora Desirê, da procuradora, doutora Fabiana, da defensora, doutora Laila, e do nosso caríssimo advogado, doutor Jorge Petersen, representando o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. O senhor, doutor Jorge, o senhor pediu preferência, não é isso? Não pedi, presidente, porque eram poucos processos. Não, mas tudo bem. O senhor está aqui, é um prazer conceder a preferência a Vossa Senhoria, tá bom? Então, senhores, Perfeito. é o processo número 106 de 2025, cuja relatoria é do doutor Wesley Dornas de Andrade. Doutor, o senhor está com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só pela ordem, porque não sei como é que vocês procedem no TJD de São Paulo. Eu tenho uma prova de vídeo para apresentar. Vamos aguardar, doutor, a relatoria do doutor Wesley. Daí eu vou questionar tanto o senhor como defensor, quanto a doutora Fabiana, procuradora, se há provas a serem produzidas. E daí nós com certeza faremos. O senhor juntou essa prova de vídeo ou não? Não, ela está comigo aqui, não foi juntada ainda, por isso que eu pergunto. Então, por favor, ô João, como que faremos esse caso? Ele vai enviar diretamente para... Presidente, na verdade, a gente precisa que o defensor encaminhe a prova de vídeo por e-mail, para o e-mail da secretaria, que é de onde a gente publica a citação. Tá? Para que a gente consiga... Qual seria o e-mail? É tjd, certo, @fpf.org.br. Se o senhor conseguir encaminhar por lá, eu junto nos autos. Certo, vou tentar aqui, enquanto vai falando a relatoria, eu vou tentar encaminhar aqui. Perfeitamente, vamos lá então. Boa tarde, senhor Doutor Wesley, o senhor está com a palavra, obrigado. E, por favor, a relatoria do 106 de 2025. Obrigado, senhor presidente. Aqui estendo o cumprimento da doutora Fabiana, da doutora Desirê, João, doutor Jorge está aqui presente com a gente. Processo número 106 de 2025. Jogo entre Grêmio e Red Bull Bragantino pela 6ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizado no dia 17 de janeiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do senhor Edson Perwenger, pronunciando o nome dele, pois, de acordo com o relato da súmula, apresentou denúncia em desfavor dele, em curso no artigo 258 caput, lado para o artigo 258b do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois, conforme o relato da súmula, o infrator invadiu o campo após o fim da partida, partindo em direção à comissão técnica da equipe adversária para comemorar, gerando o tumulto. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, caro relator, doutor Wesley. Eu questiono a doutora Fabiana se há provas a serem produzidas. Não há, presidente. Obrigada. E o caríssimo doutor Jorge Petersen. Eu acabei de enviar um vídeo para o e-mail do TJD e é a única prova além do... É a única prova, na verdade. João, por favor, veja se o senhor já conseguiu receber o e-mail. Aqui chegou um link, só que ele precisa de... É um link seguro, né? Então precisa de uma senha para entrar aqui. Não sei se o doutor tem alguma outra forma para encaminhar. Deixa eu ver se aqui tem alguma outra maneira de Como fazer isso. sugestão, link é oficial? É da transmissão oficial da partida? É o link do OneDrive. Na verdade, pelo que eu vi aqui da imagem, foi filmado de uma tela, mas é o jogo, né? Porque se o senhor presidente não tiver... A gente pode acessar cada um aqui no YouTube. Se for o link da transmissão oficial, podemos acessar direto pelo YouTube. Não sei se haveria problema em fazer isso.
ou, se for possível, de repente eu posso tentar compartilhar aqui. O João, em algumas sessões anteriores, me explicou que como essa sessão ela é transmitida ao vivo pelo YouTube, ela não podemos ter transmissão das imagens nessa sessão por causa de direito de imagem. Então, o senhor tem que passar o link, por favor, para cada um dos auditores, como também a nossa respeitável Procuradoria assistir esse vídeo, por favor. E eu passo isso por onde? Pelo e-mail. Pelo e-mail do TJD. Isso. Tá, mas isso já foi. Mas parece que tem um link, tem uma... O doutor tem essa senha de acesso do Drive, doutor? Eu vou tentar enviar de outra forma. Às vezes você tentar entrar pelo Drive e baixar o vídeo para o seu computador e encaminhar somente o vídeo fora do Drive. Às vezes dá certo também. Excelente ideia, doutor Desirê. Acho mais fácil dessa forma. Boa tarde a todos. Só a título de sugestão também, entrando no próprio Drive, quando tem a opção compartilhar, tem a opção compartilhar para todos sem restrição. E aí também consegue compartilhar o mesmo link, só que sem esse bloqueio de acesso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Presidente, não sei se eventualmente essa questão da dinâmica do vídeo vai demorar muito tempo. Talvez a sugestão fica de retirar o processo de pauta por esse momento, a gente seguir com outro processo, até que o doutor consiga se organizar melhor, e a gente voltar para julgar esse. Para mim não tem problema. Eu peço a ajuda do pessoal aqui da TI para fazer isso. Faremos assim, então, conforme a ideia da doutora Desirê, vamos... Mas, doutor, eu, com todo o respeito, todo o carinho, eu participei de várias sessões da Copinha, e em todas elas foi enviado previamente as provas a serem produzidas para a secretaria. A nossa secretaria é extremamente competente. Eu peço só essa atenção para, no futuro, um diálogo mais propositivo com a secretaria, porque é extremamente atenciosa, competente. Tenho certeza que teremos resolvido isso com tranquilidade. E vamos passar, então, para o processo número 105 de 2025, aonde a ilustríssima doutora Desirê Emanuele Gomes dos Santos é a relatora. Doutora Desirê, a senhora, por favor, faça o relatório do processo. Obrigada, presidente. Processo 105, 2025. Trata-se de um jogo de Vasco da Gama e Flamengo, de Guarulhos. Nesse caso, o processo trata-se de denúncia da Procuradoria em face da agremiação Clube de Regatas Vasco da Gama, com imputação no artigo 206 do CBJD, conforme a denúncia, o clube deu motivo ao retardo no início da partida, do reinício da partida, em 2 minutos. E também a denúncia em face de Cauã de Souza Araújo, atleta da Associação Atlética Flamengo, com imputação no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, conforme consta da denúncia,
o atleta foi expulso mediante exibição de segundo cartão amarelo por impedir a oportunidade clara de gol. Este é o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Desirê. Eu questiono a caríssima doutora Fabiana, procuradora, se há provas a serem produzidas. Obrigada, presidente. Não tem provas a serem produzidas. Questiono a caríssima doutora Laila, defensora, se há provas a serem produzidas. Somente sustentação, presidente. Então, por favor, doutora Fabiana, a senhora tem a palavra para a sustentação oral. Presidente, só Obrigada. uma questão que eu analisei aqui no processo, não sei se foi objeto de análise da Procuradoria ou se eventualmente ela possa oferecer uma outra denúncia se ela entender desta forma ou se eventualmente ela pediria abaixo desse processo. Consta aqui das ocorrências da súmula que houve um atleta que jogou com o número de outro atleta. Nós já tivemos processos nesse sentido, denúncias nesse sentido, então eu não sei se a Procuradoria observou e entendeu pela não denúncia, é esse o meu ponto, ou se eventualmente ela analisaria isso em outro momento mais propício e a gente seguiria com esse processo dessa forma. Doutora Procuradora. Acho que teria que ser dessa forma, posteriormente oferecer uma outra denúncia, porque eu não poderia aditar aqui a denúncia de forma oral, né? Perfeito, Então, doutora Fabiana Logulo. A senhora tem a palavra para a sustentação oral, por favor. obrigada, presidente. O relatório foi muito claro e muito detalhado. Temos aqui 2 infrações, né? A primeira é de atraso na partida, 2 minutos no reinício, em razão da entrada de 4 minutos em atraso. Então, a Procuradoria pede pela condenação aí pelo artigo 206. E a segunda também é um artigo 250 de praticar ato desleal. O árbitro da partida deixa bem claro aqui na súmula que houve essa falta que impediu uma oportunidade clara de gol. Está aqui no inciso 1º de forma muito clara, então a Procuradoria reitera aqui os termos da denúncia pedindo pela condenação. Obrigada, presidente. Obrigada, doutora Fabiana. Doutora Laila, a senhora está com a palavra para a defesa e sustentação oral. Perfeito. Eu farei a sustentação das 2 denúncias. A primeira sobre a agremiação Vasco da Gama. De fato, houve a observação do atraso de 4 minutos, o que gerou um atraso de fato de 2 minutos na partida. Sendo assim, muito embora já tenha conhecimento do entendimento desse comitê, a defesa pugna aí pela aplicação da pena mínima de R$100 por minuto, previsto no artigo 206, e considerando o campeonato em questão, requer-se aos jogadores que no momento da dosimetria da pena seja considerada a capacidade econômica da agremiação denunciada nos termos do 182A. Sigo com a defesa ou vai ter votação individual? Por favor, siga com a defesa. Pode fazer dos 2, por favor. Perfeito. Sobre o atleta Cauã de Souza Araújo. Importante destacar que a denúncia acompanha integralmente os apontamentos trazidos na súmula, porém não há link com os lances da partida. A súmula relata um primeiro cartão amarelo aos 11 minutos do primeiro tempo por atitude antidesportiva, empurrar seu adversário com o jogo paralisado. E um segundo com aplicação de expulsão aos 90 minutos de partida, após ter sido advertido anteriormente por conduta antidesportiva, expulso por calçar seu adversário, número 19, senhor Anderson, impedindo a oportunidade clara de gol. A defesa revela que o denunciado, que é goleiro, camisa 1, não tinha intenção de realizar qualquer ato em contrariedade às regras de disputa de jogo, atuando de forma regular, restando certo que a expulsão só se deu em virtude da aplicação do segundo cartão amarelo, motivo pelo qual a defesa requer a absolvição do atleta. Caso não seja esse o entendimento do comitê, requer-se a substituição da pena de suspensão pela de advertência, nos modos do parágrafo 2º do 250, ou ainda, caso não seja esse entendimento também, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Por fim, considerando a primariedade do atleta, e por se tratar de um atleta amador, a defesa também requer que seja aplicada a previsão do 182 do CBJD.
Essa é a defesa, presidente. Muito obrigado, doutora Laila. Doutor Desirê, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Vou começar aqui pelo Vasco da Gama, que é uma situação já recorrente aqui no nosso tribunal, já é de conhecimento de todos os advogados que passam aqui pela nossa tribuna, da existência da tabela, né? E com isso, considerando aqui em que pese conste da súmula que o clube se atrasou 4 minutos para o reingresso na partida, eu sempre costumo votar pelo atraso efetivo que o clube foi atribuído no atraso no reinício da partida, né? Então, considerando aqui que o atraso efetivo são 2 minutos, eu condeno o clube em R$150 no minuto, totalizando R$300 ao final, presumindo aqui, ainda que a gente já tenha o campeonato se encaminhando para a final, presumindo que o Vasco da Gama seja um clube primário, né, ainda que já tenha acontecido todo o campeonato, então eu presumo que o clube seja primário, condeno em R$300 ao final. Posso seguir com outro voto, presidente, ou você... Pode seguir, doutor Desirê, pode seguir, por favor. Depois a gente faz a votação. Agradeço. Certo. Com relação ao atleta Cauã, em que pese ser um segundo amarelo, a gente já teve em diversos momentos essas discussões de ser segundo amarelo, vermelho direto. Eu pondero o segundo amarelo, vermelho direto, eventualmente na dosimetria da pena, né, ou na análise dos fatos ali, conforme as provas são produzidas no processo. Nesse caso aqui, a súmula ela é muito clara na tipificação do código. E não vejo nenhuma prova em contrário, não existe um vídeo que possa demonstrar de fato que se trata somente ali de uma questão de jogo, ainda que fosse de jogo, né, é uma imputação, é uma atitude antidesportiva e que está tipificada no nosso código no CBJD. E aqui, analisando a súmula, ainda que ele seja goleiro, consta da súmula que ele calçou o atleta. Então, como eu não tenho vídeo, o que eu posso imaginar é que ele estava fora da área de possibilidade de realizar essa defesa com as mãos. Então, por esse motivo, ele fez o calçamento desse outro atleta e, desse modo, assumindo ali uma conduta antidesportiva no ato da sua atitude, né? Então, considerando que ele calçou esse atleta e que isso possa ter ocorrido num momento em que ele não poderia exercer efetivamente a sua atividade de goleiro com as mãos, e por estar bem tipificado e bem explicado na súmula, que foi por impedir uma oportunidade clara de gol, ao contrário de um ataque promissor, que poderia ser uma questão bem subjetiva, aqui, neste caso, a oportunidade clara de gol deixou muito evidente que se trata de uma tipificação desse código. Então, considerando este fato, eu condeno esse atleta em uma partida, mas, devido à sua primariedade, eu converto em advertência. Muito obrigado, doutor Desirê. Passo a palavra ao doutor Wesley para realização de voto, por favor. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a ilustre relatora pelo voto e acompanho integralmente. Eu também parabenizo a doutora Desirê pelo excelente voto realizado e acompanho integralmente. Sendo assim, a associação Clube de Regatas Vasco da Gama foi condenada, como em curso o artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, a pena pecuniária de R$300. E o atleta, senhor Cauã de Souza Araújo, foi condenado a pena de suspensão de uma partida, como em curso o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, CBJD, só que foi, a pena de uma partida e, doutora, a senhora realizou o parágrafo 2º, né, com a determinação da advertência, não é isso? Da conversão em advertência, presidente. Exatamente. Então, o atleta senhor Cauã de Souza Araújo, condenado a uma partida de suspensão, transformada em advertência, conforme o artigo 250, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Tudo certo, João? Deu para anotar? Tudo certo, presidente. Excelente. Passamos agora
ao processo, retornamos, né, ao processo no 106/2025. Eu já percebi aqui pelo WhatsApp que nós recebemos o vídeo em questão. Agradeço ao Dr. Jorge Petersen por nos ter enviado, já recebemos já. Sendo assim, eu passo a palavra ao Dr. Wesley Donas de Andrade para, mais uma vez, fazer o relatório do processo. Por favor, Dr. Wesley. Obrigado. Processo número 106 de 2025, jogo entre Grêmio e Red Bull Bragantino pela sexta rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizado no dia 17 de janeiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do senhor Edson Berwanger por incurso no artigo 258 caput e também no artigo 258b do CBJD. Pois, de acordo com o relato da súmula, o árbitro relatou que informa que após o término da partida, o senhor Edson, identificado como diretor da equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense, invadiu o campo de jogo partindo em direção à comissão técnica da equipe Red Bull Bragantino, comemorando a classificação e ocasionando o princípio de tumulto e animosidade entre jogadores e comissões. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Eu questiono a doutora Fabiana Lugulo, procuradora, se há provas a serem produzidas. Não, presidente, obrigada. Doutor Jorge Petersen, defensor, caríssimo advogado. A única prova a ser produzida é a prova de vídeo que foi enviada, né? Prova de vídeo, isso. Então, eu vou terminar a paralisação da sessão por 2 minutos, para que a gente possa todos assistirem o vídeo e já retornamos, tá bom? Perfeito. Eu assisti, todos assistiram. Então, passo a palavra à doutora Fabiana Lugulo, procuradora, para a sua sustentação oral. Obrigada, presidente. Agradeço pelo envio do vídeo. Eu gostaria apenas de fazer uma retificação aqui na denúncia, porque eu entendo que, na verdade, a conduta do 258B estaria absorvendo aí a conduta do artigo 258, então eu gostaria de deixar apenas a denúncia pela conduta de invadir o local destinado à equipe de arbitragem, o local da partida, prova ou equivalente, pedindo aí pela condenação, mantendo os termos da denúncia com relação ao artigo 258B. Excelente, doutora Fabiana. Passo a palavra ao doutor Jorge Petersen, advogado e defensor do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Senhor presidente, senhores auditores, senhora procuradora, agradeço a promoção, porque esse era exatamente um dos pontos que nós iríamos abordar, que é a questão do artigo 183, né? Uma pena absorve a outra. Bom, em realidade, senhor presidente, senhores auditores, as imagens são bastante claras na questão do nosso dirigente, o Edson Berwanger, que, aliás, eu queria aproveitar para saudá-lo, porque o Edson Berwanger me traz uma alegria em fazer a defesa dele, apesar do fato, né? Me traz uma alegria porque ele foi meu estagiário no departamento jurídico do clube anos atrás. Hoje ele é diretor das categorias de base e nós temos uma relação muito amistosa. As imagens são muito claras do ânimo que o Edson entrou em campo. Claramente, ele não entrou em campo para causar qualquer tumulto. Veja bem, não houve invasão, porque o jogo havia acabado. A invasão se dá durante a realização da partida ou no intervalo do jogo. Após o término da partida, não há invasão. Até porque o Edson era um credenciado para estar ali.
Ele era um dirigente credenciado. Ele entrou em campo não para se dirigir à comissão técnica do Red Bull ou aos atletas do Red Bull. Ele entra em campo para comemorar com seus atletas, que estavam todos ali no centro do campo, junto com o pessoal do Red Bull. Ou seja, ele não entrou para fazer qualquer espécie de provocação ou qualquer espécie de agressão à comissão técnica adversária. E tanto isso é claro na imagem que a gente pode ver que ele é empurrado e simplesmente ele não tem reação, ele vira de costas e sai caminhando com uma mochila. Ele não tem qualquer ação em relação ao adversário. Muito pelo contrário, o adversário tem uma ação em relação a ele, e para nosso espanto o adversário não está denunciado, e ele, que não teve qualquer reação a não ser a de se evadir do local para evitar o conflito, veio a ser denunciado. Então, senhor presidente, nós entendemos que, pela própria atitude que está demonstrada no vídeo que os senhores assistiram, fica bastante claro que ele não teve nenhuma questão nem do 258, que a nobre procuradora já desistiu, e nem do 258B. Porque ele não teve qualquer ação em relação ao adversário, apenas saiu, e outro, o 258B, que é onde a Procuradoria insiste na condenação, porque ele de fato, pelo artigo 258B, ele não invadiu o campo, porque ele o fez após o término da partida e era um credenciado. Então, não há invasão de campo nessa situação. Não caberia aqui o artigo 258B. Não é? Então, não há. Nesse sentido, o Grêmio vem pedir a absolvição do Edson, né? E se não for esse o entendimento de Vossas Senhorias, que a condenação seja na penalidade mínima, e aí, deixa só eu fazer uma... Eu só queria ver qual era o artigo, mas aqui não faz... seria na penalidade mínima do 258B, que é onde a Procuradoria persiste no intuito condenatório, convertido, conforme permite o dispositivo, em pena de advertência. Né? E se ainda não for esse o entendimento dos senhores, que o condene na penalidade mínima do tipo. Seria essa a defesa, senhor presidente e senhores auditores. Agradeço ao doutor Jorge Petersen pela citação oral e passo a palavra ao doutor Wesley Dornas de Andrade para a realização de voto, por favor. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Jorge pela exposição sucinta. O vídeo realmente é bem esclarecedor. Eu até entendo, complicou agora um pouco a questão do meu voto, a desistência da Procuradoria. Porque eu entendo aqui que não foi realmente configurado o 258B, mas eu entendo como foi configurado o 258. No entanto, pela expressa renúncia da Procuradoria, não me resta alternativa que não absolver o denunciado. E digo isso porque na imagem é clara que tem mais de uma pessoa ali com credencial, foi após o término da partida, então, fosse o caso, haveria ter outros denunciados. A imagem também é clara quando foi de frente para a arbitragem. Então, o relato da arbitragem corrobora pela posição que estava o trio de arbitragem, o quarteto, na verdade. Seria, sim, uma conduta antiesportiva. No entanto, diante da desistência da Procuradoria, eu voto pela absolvição do 258B. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Wesley. Como vota a doutora Desirê, por favor. Presidente, até sem muitas delongas, eu acompanho o voto do relator com relação à absolvição, até pelos fundamentos que ele também colocou, em virtude de que, se eventualmente fosse denunciar esta pessoa, também deveria ter sido denunciado todas as outras que se envolveram ali em toda aquela situação. Então, me pareceu que havia uma autorização de que essas pessoas estivessem em campo, já que as demais não foram denunciadas. Eu até estaria tendenciosa, obviamente,
a condenar no 258, quando existia essa previsão, mas também antecipo que não me ficou claro ainda que há denúncia no vídeo, para mim não ficava efetivamente claro o 258 ainda assim, porque o vídeo, primeiro que ele não demonstra toda a situação que ocorreu, mas quando acontece um certo problema, o denunciado em si, ele não contribuiu para todo o tumulto. Pelo contrário, ele foi saindo daquela situação e ele não se envolveu naquela situação. Então, se eventualmente eu tivesse que condená-lo num 258, caso ficasse evidente no vídeo, eu também teria que condenar as outras pessoas envolvidas naquele tumulto que foi gerado. E isso não aconteceu. Então, por esse motivo, só ponderando essa questão do 258, eu sigo na íntegra o voto do relator, presidente. Muito obrigado, doutor Desirê. Eu também acompanho e parabenizo doutor Wesley Dona de Andrade pelo excelente voto, como também a doutora Desirê pela excelente fundamentação do seu voto, e acompanho integralmente o relator. Sendo assim, o senhor Edson Berwanger foi absolvido das penas do artigo 258B do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Isto posto, João, tudo certo? Pegou tudo certinho aí? Então tá ótimo. Isto posto, finalizamos nossa sessão de julgamento. Eu agradeço imensamente ao doutor Wesley Dona de Andrade, a doutora Desirê Emanuele, a doutora Laila, a doutora Fabiana, o doutor Jorge Pérez e a nossa secretaria caríssima, o doutor João e a doutora Paula. E declaro encerrada a nossa sessão de julgamento. Muito obrigado a todos. Um final de semana maravilhoso a todos. Que Deus os abençoe. Obrigada, presidente. Obrigado. Obrigada. Boa semana a todos. Até logo. Nas próximas ao vivo, né? Nas próximas ao vivo. Graças a Deus. Vamos ao normal. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.